Segunda parte do Moeda ao Ar. Olhamos agora novamente para a questão e para a crise no Sporting. Ernesto, de resto, tem sido um tema que eu diria quase sempre presente neste Moeda ao Ar nas últimas semanas, talvez nos últimos meses. A verdade é que o Sporting vinha com uma sequência de 3 vitórias, já se falava na era de Josualdo Ferreira e depois um deslize com a vitória de Guimarães. Como é que vai ser esta segunda volta? Terá obrigatoriamente ou idealmente que ser melhor? É claro, é melhor. Aliás, vê-se que a equipa já tem outro espírito, entra com outra mentalidade em campo, nota-se efetivamente o dedo de Josualdo. Aliás, estávamos a falar aqui nesta última sondagem, é curioso, com 3 jogos apenas, aparece em terceiro lugar, o que dá uma ideia de facto do respeito que existe no mundo do futebol por Josualdo, pelo trabalho que fez, pelos clubes como passou, a maneira séria como está na competição, e tudo isso transmite. Os próprios jogadores são os primeiros a dizer que Josualdo modificou de facto a equipa, e apesar de ter sido um jogo bem conseguido, eu acho que o Guimarães também está numa fase de recuperação. São 2 equipas que se defrontaram, ambas a subir, e portanto eu acho que não há nada a dizer relativamente ao empate. É evidente, eu podia argumentar que houve uma bola no poste. Dentro das 4 linhas assistiu-se a uma melhoria, mas fora das 4 linhas? Fora das 4 linhas há muito ruído, há muitos notáveis que gostam de se ouvir, gostam de se ler, gostam de se ver na televisão, e portanto há muito ruído. Mas se os resultados desportivos, isso é assim em todos os clubes, se os resultados desportivos fossem outros, de facto que os que se gostam de ver, ouvir e ler não estariam tão ativos, não é? Mas isso acontece, isso é dos livros, é assim em todos os clubes, em ciclos desportivamente maus, que é o que o Sporting está a atravessar, aparecem sempre as vozes discordantes, mas muitas vezes, a maioria das vezes, sem soluções, não é? Quer dizer que está mal é o óbvio, portanto o diagnóstico todos sabemos fazer. Agora, a passar do que está mal para o que está bem é que não é fácil, não é? Horácio, é preciso, eu diria, e a expressão não é melhor, abafar estas vozes dissonantes numa altura em que o Sporting tenta recuperar dentro das 4 linhas os pontos perdidos, e que foram muitos, como sabemos. O Sporting agora tem duas formas de avaliação. Uma delas é a gestão financeira e a outra é a desportiva. Do ponto de vista desportivo, eu acho que o Sporting piorar é difícil, mas mesmo assim já lá vamos. Porque estava tão mal, praticamente não ganhava um único jogo, fosse com quem fosse, e de facto nota-se que o Josualdo Ferreira, sendo uma das figuras do futebol português, uma referência, como é evidente, pela sua qualidade, pior do que aquilo é muito difícil de fazer, portanto o Sporting tendencialmente irá melhorar. Aquilo que, ainda no plano desportivo, ou futebolístico, aquilo que me está a fazer mais alguma confusão é perceber algumas coisas, para nós que vemos futebol à nossa maneira, com alguma distância, como é evidente. O Sporting precisa de reduzir despesas, e uma das formas de reduzir despesas é vender jogadores, é pelo menos libertar-se do peso salarial do payroll mas também penaliza a equipa. De alguns jogadores. Pois, essa é a questão, quer dizer, não estou a ver como é que o Sporting pode tornar-se num clube mais ambicioso e fazer uma segunda volta muito melhor que a primeira, se vender os melhores jogadores, porque senão descobrem a fórmula mágica, não é? Portanto, não vale a pena andarmos a comprar jogadores e fazer investimentos enormes, como o Porto e o Benfica têm feito, e depois conseguem vender. Isto não tem nenhuma crítica, é uma razoabilidade que eu acho perfeitamente natural. O Sporting está disponível para vender o ponta de lança. Se pensa, eu posso estar enganado, o Sporting pode fazer uma segunda volta brutal, mas aí descobre qualquer coisa de novo, não é? Se vende o Volkswagen, como é, e vai contratar o Guilas, se não me engano, do Passos Ferreira ou do Rio Ave, há um downgrade, a não ser que o Guilas depois de repente apareça como um grande jogador. Pode acontecer. Se vendem um grande defesa esquerdo, que acho que era o único jogador do Sporting que poderia ter ambições a ter alguma hipótese de ser titular no Benfica, que era o Insua, já se libertou dele também, e foi contratar um jogador que não põe em casa, porque eu não conheço, ninguém conhece o jogador Joãozinho, diria, que é o nome dele, mas de facto faz-me também muita confusão, já aqui dissemos isso a semana passada, que um jogador que é do Beira-Mar, os clubes pequenos vendem aos grandes, faz-me confusão como é que um jogador sai emprestado para ao Sporting. Depois, para não ser muito longo, do ponto de vista
da gestão e financeira. O Sporting tem guerra civil. E, portanto, como é que as guerras civis acabam, a gente não sabe. Sabemos uma coisa, sabemos que há oposições, o Benfica também já teve, agora começa a esbater-se, como se vê pelas vitórias retumbantes do Presidente, mas o Sporting tem guerra civil e tem oposições assumidas, declaradas e que não vão descansar. Enquanto Godinho Lopes Lopes for Presidente. Portanto, eu não estou tão tranquilo, mas o Ernesto sabe mais do que eu, que é uma figura de primeira linha do Sporting. Eu não estou seguro que os resultados desportivos, neste momento e nesta fase, já sejam o suficiente para... Podem acalmar um pouco os adeptos. Agora, as guerras internas não vão acalmar seguramente, porque nós conhecemos quem são as oposições, o que é que pretendem, o que é que estão a fazer. Temos uma ideia, como é evidente. E, portanto, não estou a ver que o Sporting se liberte desta guerra civil em que está, como, por exemplo, o Benfica já não tem, e agora vou ser um bocadinho mais longe. Será também uma guerra deste género parecida, vou antecipar um pouco, que o Porto um dia encontrará quando o Pinto da Costa sair da presidência. Vamos ter um terreno, enfim, não direi igual, mas obviamente vão aparecer oposições que não existem no Porto há 30 anos. António. Bom, analisando a crise do Sporting. Analisando a crise do Sporting, todos os dias eu tenho visto nos jornais declarações as mais antagónicas possíveis e que não, de diversos dirigentes, ex-dirigentes, potenciais dirigentes, candidatos a dirigentes, portanto, mostram uma rivalidade perfeitamente, portanto, que é, julgo que intolerável se eles quiserem, de facto, o bem do clube. Isto parece-me, sim, a modos que aquele velho fidalgo arruinado, que, apesar de tudo, vai sustentando a situação, dada a sua credibilidade, simpatia, portanto, que tem junto, da sua comunidade. Mas em determinado momento o palácio, já em ruínas, foi tomado por fidalgotes, ou pelos fidalgotes e herdeiros. E então esses fidalgotes não se respeitam uns aos outros. É o que acontece, de facto, neste momento ao Sporting. E enquanto não resolverem esse problema, o Sporting há de piorar cada vez mais. Acho que isso não é bom. A instituição Sporting mereceria, de facto, outro tratamento. No meio de tudo isto, vi ultimamente umas declarações avisadas, também de um proeminente membro do Sporting, que é o Dr. Agostinho Abade, que eu sou amigo, aliás, e foi meu colega, que diz: prioridade é salvar o clube da insolvência. Esta é que é a prioridade. A prioridade não são essas guerras ou essas guerrinhas de quererem Assembleias Gerais e depois da direção querer, enfim, portanto, interpor providências cautelares, etc. Portanto, a prioridade é salvar o clube da insolvência e acho que essas pessoas não estão minimamente interessadas nisso. Estão, julgo eu, digamos, pela observação que eu faço de fora, interessadas em subir ao palco. E, portanto, quando o único interesse é subir ao palco, de facto a instituição está mesmo mal. Ernesto, vamos lá ver, isso é verdade. Vamos lá ver. A prioridade, a meu ver, é pôr o clube acima dos interesses pessoais, das agendas individuais. E, de facto, os clubes grandes têm isto. Atraem, de facto, muito boa gente que gosta, como eu disse, de se ler, de se ouvir, de se ver na televisão. Agora, em termos da gestão desportiva, só para dizer aqui algum comentário sobre o que foi dito, é o seguinte. Em janeiro, o que o Sporting tem feito, e bem, a meu ver, são acertos no plantel. E, de facto, não saíram jogadores imprescindíveis, antes pelo contrário. Quer dizer, o Ismailov estava longe de ser, jogava há 4 meses no Sporting. O Elias, de facto, não se tinha afirmado no Sporting, embora fosse um jogador da seleção. O Carriço não jogava. O próprio Insua jogava com alguma alternância. O Pranich também não jogava, e, portanto, entraram 2 jogadores que de imediato tiveram lugar na equipa. Quer dizer, o Miguel Lopes, defesa direita da Seleção Nacional, foi um bom reforço, parece-me. E uma coisa que eu acho muito positiva, não só no Sporting, mas eu acho que devia ser uma política mais generalizada, é o mercado interno tem excelentes jogadores de futebol. E, portanto, não vale a pena, às vezes, andarmos à procura no mercado sul-americano, no norte da África, por Marrocos, por aí, quando, de facto, o Miguel Lopes estava disponível aqui. O Joãozinho é um excelente defesa esquerdo, estava à procura de uma oportunidade, mas o que eu acho que é verdadeiramente notável, e isso é que me parece de enaltecer, é a presença, a fidelidade, a militância dos adeptos do Sporting. Mais uma vez, no Sporting Guimarães, o estádio estava bem composto, cerca de metade da lotação, 30 mil espectadores, e no ranking das assistências da Primeira Liga, da Liga Zone Sagres,
o Sporting vai em terceiro lugar com uma diferença do primeiro de 20 mil adeptos. Ou seja, nos jogos disputados em casa, o primeiro neste momento é o Benfica, com 265 mil espectadores. Estou a falar para o campeonato principal. O segundo é o Porto, com 261 mil, 4 mil de diferença. E o terceiro é o Sporting, com 243 mil espectadores puros no total dos jogos disputados em casa. É verdadeiramente notável com um clube classificado em 9º lugar, que esteja a 20 mil adeptos de diferença no total para o Benfica, que é o primeiro com 265. É verdade, números são números, é inegável, são os números. Mas os números têm também de ser comparados em cada momento ou no final do campeonato, porque, por exemplo, é evidente que há casas, chamemos-lhe assim, esgotadas, que caso a caso, nem sequer vou identificar, pode acontecer a todos, Benfica no Porto. É o balanço a meio do campeonato. Sim, eu sei, mas o que eu estou a dizer é que depende do calendário, muitas vezes o calendário também influencia esses números, não é? Mas isso só comprova que o problema do Sporting não está nos sócios, nem está nos claro, não, é evidente. Claro, não, isto não tem causa. O Sporting está nos seus dirigentes, é que neste momento atingiu-se realmente o máximo, o cúmulo, é que são órgãos dirigentes contra órgãos dirigentes, está a direção contra a Assembleia Geral, a Assembleia Geral já não é só a posição externa, digamos assim. Essa é a questão, para além de todos aqueles que andam ali assim ao lado a atiçar uns e outros. Essa é que é a questão. Introduzindo o último tema, que o Ernesto acabou por introduzir de forma indireta, o estudo Football Money League, elaborado pela Deloitte, e sobre os últimos 8 meses da temporada passada europeia, acaba por mostrar que, em termos de receitas com casas cheias, digamos assim, em termos de receitas com espectadores, o Real Madrid e o Barcelona lideraram essas receitas com mais de 512 milhões de euros, mas curiosamente o Benfica é a única equipa, Horácio, a aparecer nesta tabela, neste quadro, nesta lista, no 22º lugar, com mais de 111 milhões de receitas. Acaba por ser, eu diria, a confirmação daquilo que já aqui disse noutros programas em relação à massa associativa do Benfica, o facto de ser o clube com mais sócios e, acima de tudo, com mais adeptos. É o clube com mais negócio, é o clube que fatura mais, não é? Este facto do Benfica vir em 22º lugar começa a tornar-se habitual. O Benfica já está estabilizadamente ou sustentadamente nos 20 clubes da Europa que mais faturam. Já teve em 20º, lembro no ano em que foi às quartas de final, foi eliminado pelo Barcelona, se não me engano, também entrou nos 20 primeiros. Agora, é bom termos em conta uma coisa, por exemplo, o Sporting e o Porto não entram nos 30 primeiros, provavelmente o Porto, por o ano passado, ter sido eliminado da Taça dos Campeões muito cedo, mas há aqui alguns elementos que têm que ser tidos em conta, como por exemplo este. O Benfica neste momento fatura 111 milhões, de acordo com a Deloitte, com os direitos de televisão em 8,8, ou seja, basta, se nós quisermos imaginar que o ponto de partida neste momento já é os 22 milhões de direitos de televisão oferecidos pela Olive de Esportes, embora possam não ser aceitos, é apenas com ultrapassa, por exemplo, Valência, Newcastle... Exatamente, fica em 16º ou 17º lugar. Depois há um outro elemento importante, enfim, que não existe, eu comento apenas como benfiquista. O Benfica está a terminar a construção do museu, era para ser inaugurado este mês, ou será este mês ou no próximo, e só para ter uma ideia dos números do museu, que não estamos a comparar dimensões, como é evidente, mas o museu do Real Madrid e do Barcelona fatura qualquer coisa como 16 milhões de euros por ano. Vamos admitir que o Benfica consegue faturar 1/3. Portanto, estamos a falar da possibilidade do Benfica, via museu, vir a buscar mais 5 milhões de euros. Ou seja, se somarmos todas estas potencialidades emergentes, não é? O Benfica tranquilamente, neste momento não direi, passará a fazer parte dos 15 clubes que mais faturam na Europa. E se reparar também, e se virmos os números, porque estes valores, quer do Real, quer do Barcelona, quer do Benfica, são valores de cotizações de sócio e de bilheteira, de receitas comerciais e de direitos de televisão. E o Benfica, se fizermos as contas, é dos clubes que têm, aliás, pelos números que eu disse, as percentagens mais baixas. O Benfica tem qualquer coisa como 8% das suas receitas, aproximadamente 8, 9, em receitas de televisão. Só para ter uma ideia, o Real tem 39%, o Barça 37%, o Manchester United 32% e o Bayern 23%. E, portanto, depois cai o Benfica para 8. Portanto, bastava ao Benfica, enfim, bastava, é bastante habilidoso, mas, de facto, bastava ao Benfica conseguir ter os mesmos 30%, diria, na casa dos 30%, para obviamente faturar muito mais. António, o que é que falta ao Futebol Clube do Porto para aparecer, por exemplo, nestes 22 primeiros da lista? Precisa de mais adeptos? Falta ser do tamanho do Benfica. Não, antes disso, eu congratulo-me com aquilo que diz o Horácio, porque, pelos vistos, o grande objetivo do Benfica é faturar. O objetivo do Porto é ganhar campeonatos.
e portanto há aqui assim uma diferença entre os dois clubes. O Benfica, portanto, segundo ouvi, quer é faturar e se rapidamente chega ao 15º lugar, as uvas estão verdes, não estão? O Porto sem nem se as uvas estão ganhou verdes e estão muito altas. Nos últimos 10 anos 8 campeonatos e provavelmente ganhará. As uvas estão verdes e estão muito altas, sim, António. Você não chega mesmo lá. Quanto aos números que aqui aparecem, eu tenho tido sempre uma dificuldade para interpretar estes números da Deloitte. Porque normalmente... Viu que eu lhe disse há pouco na Eurosondagem? É verdade, não conferem com os números que vêm no relatório e contas do Benfica. E entre o relatório e contas do Benfica que eu tenho aqui e os números da Deloitte, não vale a pena estar a mostrar, há uma grande diferença. Esse é um problema que você tem que... Há uma grande diferença. Esse é um problema que tem que resolver com a Deloitte. Mas, até lhe digo, e portanto, aqui assim, ao contrário do que tem acontecido nos anos anteriores, as receitas do Benfica no ano 2011, 2012 não foram 111 mil. Por acaso foram 120 milhões. Foram 120 milhões. Foi mais do que aqui está. Entrando em linha de conta com as transações dos passos dos atletas. Não contam, né? Se não entra em linha de conta com as transações dos passos dos atletas, foram 91 milhões não foram os 111 milhões. Isso é um problema que o António vai ter que resolver com a Deloitte. Eu não tenho que resolver nada. Eu tenho alguma coisa que resolver, eu só contraponho. Há pouco na Eurosondagem disse-lhe que o António já ia pôr em causa... Rapidamente, António, que estamos sem tempo e o Ernesto... Demonstrações financeiras, Benfica, está aqui. António, você está a comparar coisas que não são comparáveis. Proveitos operacionais. Por acaso você não sabe qual é o critério da Deloitte. 91 milhões. Você não sabe qual é o espaço temporal em que a Deloitte... 91 milhões. 118 mil. Mas admito que sejam 111, que portanto, por qualquer manobra, sejam os 111 milhões. Não é manobra, portanto, não tem. Você não sabe o critério da Deloitte. Pela mesma ordem de ideias, teve 101 milhões. Olhando, de facto, para o relatório e contas. É por isso que eu tenho, de facto, alguma dificuldade nestes números. De qualquer maneira, não tem significado para mim ser o 20º, ou 21º, ou 22º. Para mim, o que eu tiro daqui de relevante é que há clubes portugueses, nomeadamente o Porto, mas também o Benfica, que com uma receita de 1/4 ou 1/3 dos grandes clubes, apesar de tudo, conseguem ter uma participação importante nas provas europeias. O que significa que têm uma grande produtividade. Vou-lhe pedir que seja muito sucinto. Não, eu sou muito sucinto. Aliás, eu digo o que disse exatamente para a sondagem. É que não ganha jogos, este tipo de estatísticas não ganham jogos, não ganham campeonatos, não ganham eleições, mas são, de facto, valores indicativos. Se o Benfica não está em 22º, estará em 21º, estará em 23º. Isso não me parece relevante. O que me parece relevante é que, de facto, a nível europeu, os clubes portugueses, de facto, dada a dimensão do país, têm ainda que ombrear com gigantes como o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique e, de facto, com o Manchester United. E é para aí que nós temos que apontar, é a ver o que de bom esses clubes fazem. E esses clubes fazem muito bem, não vivem só das receitas de bilheteira, não vivem só das receitas televisivas, vivem, de facto, de uma imagem que essa imagem tem um valor absolutamente incalculável. No último jogo, o Real Madrid 4, Getafe 0, foi às 11 da manhã, exatamente para ser transmitido para os mercados consumidores de futebol. Vou dar 20 segundos a cada um. Notas finais, Horácio. Olha, apenas uma última nota, que já comentámos aqui de certa maneira. Acho que ficamos todos satisfeitos pelo aportuguesamento do campeonato em Portugal. Dá-me a ideia que todas as equipas estão a apostar em jogadores portugueses, até o Benfica, todas as aquisições que têm entrado são portuguesas, algumas pescadas, ou seja, no próprio campeonato nacional. Isso é bom, é evidente que é um sinal dos tempos e da crise, se quisermos, mas acaba por fazer bem. António? 2 pontos, um positivo, a recuperação do primeiro lugar pelo Futebol Clube do Porto, depois do jogo em atraso, o facto negativo, os acontecimentos violentos no Egito, no seguimento de um desafio de futebol em Port Said e depois da condenação dos adeptos. Ernesto. Eu queria, de facto, mais uma vez enaltecer a militância, a lealdade dos sócios do Sporting Clube em termos de assistências em Alvalade. E o hat-trick do Cristiano Ronaldo, de facto, no último domingo de manhã, às 11 da manhã, repito, no Real Madrid Getafe 4-0. Eu destacaria também a vitória do Filipe Albuquerque nas 24 horas de Daytona. Eu que fujo sempre ao futebol. Foi um prazer tê-los mais uma vez aqui neste Moeda ao Ar. Já sabe, voltamos a entrar em campo dentro de 8 dias. Tenham uma boa semana.